Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu tenho notado nas correções aqui das atividades de Web 2 que muitas vezes o problema parece ser ainda do entendimento de como funciona o PHP em si. Nem tanto é uma questão de programação, às vezes o pessoal está se enrolando de onde colocar o próprio código do PHP. Às vezes o que deveria estar na segunda página está na primeira e às vezes o contrário. Está misturando também a compreensão entre o que é o JavaScript e aquilo que é o PHP. Tá? Eles acontecem em momentos diferentes. Então vamos rever esse conceito que é fundamental, é a base do próprio entendimento do que vai acontecer aqui no Web 2. E para isso, vou fazer uma revisão rapidinha aqui em como que estava funcionando então o Web 1. Tá? Então vamos lá, vamos ver o modelo cliente-servidor programando no Web 2. Você tem então no seu computador Windows, no seu dispositivo em geral, você vai ter lá os seus drives de armazenamento. O HD do computador normalmente é a letra C, pendrives costumam cair da letra F em diante, ou seja, o Windows atribui para cada unidade de armazenamento, ele dá uma letra. Tá? E é a partir dessa letra que a gente faz acesso aos arquivos. Como que você está acostumado a ver isso? Você verifica isso lá no seu gerenciador de arquivos, tá? O Windows Explorer, não é o Internet Explorer, hein? Lembre disso. Então, aqui no Windows Explorer, que eu coloquei aqui uma representação dele com baixa resolução mesmo, porque tanto faz o conteúdo do que está ali na janelinha, você vai ter então indicados os seus arquivos. E ali você já está acostumado a clicar e a usar normalmente, como sempre fez, tá? O que acontece daí é assim, a partir do momento que você clica diretamente no arquivo, o Windows verifica que programa é capaz de abrir esse arquivo. Então você clica lá no seu arquivo .html que você faz no Web 1. Ele vai encontrar então o Chrome. Vai repassar para o Chrome diretamente o arquivo que estava no seu pendrive ou no seu HD. E aí então aparece o arquivo no navegador vindo do drive C ou do drive F, ou qualquer outra letra que você tenha colocado ali o seu arquivo. Ou seja, ele abre diretamente do dispositivo de armazenamento. O que acaba significando isso? Não tem servidor envolvido, não tem internet envolvida nisso. Consequentemente, o seu computador, ao só abrir o arquivo e colocar esse arquivo no Chrome, ele não é capaz de utilizar nenhuma linguagem de programação. Tá? Então você não tem linguagens de programação aí para utilizar dentro do HTML. Lembre-se que o HTML ele é uma linguagem para que você coloque hipertexto. Tá? Então, basicamente, é uma linguagem de formatação de conteúdo. Você simplesmente determina, então, os tags, né, os atributos de tela, para que isso seja desenhado pelo Chrome na tela. E se não tem a linguagem de programação, também não tem banco de dados sendo acessado ali. Bem, é só o conteúdo direto do HTML, CSS e JavaScript que você pode ter colocado dentro do seu arquivo .html e é então demonstrado na tela do Google. Esse é o escopo com que a gente está acostumado a trabalhar no Web 1. Tá? Então agora vamos mudar o conceito e vamos olhar com cuidado o que acontece agora no Web 2. Bom, algumas coisas permanecem, lógico. Você continua utilizando o seu Windows aí, ele continua observando os arquivos dele colocados através da letra C, da letra F, ou seja, o armazenamento continua mesmo. Porém, agora a gente vai utilizar um programinha que simula um servidor de web. Tá? Ao invés de ter um equipamento especificamente feito para isso, colocado na rede onde você está trabalhando, a gente faz então, para ficar mais fácil, a colocação de um programa, nesse caso aqui o Uniserver, mas existem vários. Existem Champ, nossa, uma infinidade de outros programas que você vai encontrar que têm exatamente a mesma função, podendo ter mais ou menos módulos. Tá? Eu optei por este porque é um dos mais simples, dos mais leves
e roda diretamente até de pendrive. Tá? Então o que vai acontecer? A partir do momento em que você coloca o Uniserver para rodar e liga ali os módulos do Apache e do MySQL, a partir do momento que os dois estão verdinhos indicados aqui, você está então com o módulo Apache carregado e o módulo MySQL funcionando. O que vai acontecer então? Esse programa ele é capaz de simular um servidor completo, tanto de página web quanto de banco de dados. Dessa forma, ele atua como se você estivesse usando um computador servidor na internet. E, portanto, você passa a ter as possibilidades de linguagem de programação e de banco de dados. Tá? Então, a partir desse momento, tudo muda. Porque olha só o que vai acontecer agora. O Uniserver ele vai fazer o envio das informações para a internet. E aí você me pergunta assim, mas poxa professor, eu estou fazendo isso em casa, sozinho, só no meu computador. Quer dizer então que a minha informação foi para a internet e voltou? Não é bem isso. A todo computador, quando ele está ligado e ele tem a possibilidade de se conectar na internet, mesmo que ele não esteja conectado no momento, ele tem um número que é igual para todos os computadores e que é a característica que em rede de computador se chama de localhost, ou seja, ele consegue enxergar no mínimo a própria máquina. E é isso que o Uniserver faz. Ele se coloca como um servidor de web e de banco de dados, portanto de linguagens de programação também, nesse endereço, no endereço do seu computador. Então, ao invés de você precisar sair para a internet para encontrar um servidor, você já encontra dentro do seu próprio computador. Consequentemente, tendo internet ou não, tanto faz, ou seja, ele simula internet para você. Tá? E aí, a partir do momento que eu tenho então esse servidor atendendo as minhas informações, o que é que vai acontecer? Quem recebe essa informação, normalmente, é o Chrome ou o outro navegador que você tem instalado na sua máquina. Só que agora, perceba uma coisa. Tem a internet no meio do caminho. E a internet, você nunca pede uma página. Por exemplo, você não vai abrir o Google e coloca lá C:2 Google. Você passa então a trabalhar com o HTTP. Tá? Não existe mais a visão do sistema de arquivo, porque a pessoa que não está no seu próprio computador não sabe se está armazenado na letra C, na letra F ou em qual letra está. Ele simplesmente pede pelo servidor. E ele faz isso através do protocolo de comunicação HTTP. Tudo bem? Dessa forma, então, o que vai acontecer? O Chrome vai, então, abrir o seu arquivo. Agora, de que forma? Ele vai abrir o arquivo que foi transmitido pelo Uniserver. Então, ele não abre diretamente o seu arquivo. Tudo bem? E agora, a gente ganha uma outra característica. A partir do momento em que tem um servidor de internet, o Chrome é capaz de voltar informação para o servidor. Então agora no Web 2, que a gente tem um servidor que simula a internet, tem linguagem de programação e banco de dados, nós somos capazes de preencher formulários com informações e enviar de volta para o servidor, para que ele possa então utilizar essa informação ou para salvar no banco de dados, para fazer uma pesquisa e por aí vai. Esse é o objetivo de trabalho do Web 2. Trabalhar principalmente com essa novidade que é o servidor de internet, as linguagens de programação e de banco de dados e a capacidade de retornar informação para o servidor. Dessa forma, então, o que acontece? Como que eu volto essa informação? Você faz isso através dos formulários que a linguagem do HTML permite que você monte e o envio é feito pelos métodos get ou post. Isso daí a gente já viu no comecinho do Web 2. Tá? Agora, vamos olhar com um pouco mais de cuidado o que acontece de fato aí. Tá? Muita coisa vai mudar. Perceba aqui o seguinte. Vamos simplificar o comecinho ali. O Windows 10 vai então passar a informação que está armazenada no disco ou no pendrive para o Uniserver. A mágica toda acontece aqui dentro. Então vamos olhar com cuidado o que acontece aí. Lembrando, o Uniserver vai simular um servidor
ele vai simular a internet, ele tem linguagens de programação e tem banco de dados. Agora, o que acontece de fato lá dentro? Olha só. Você tem, então, o Windows entrega para o Uniserver um arquivinho .php. É o arquivinho que você fez, salvou no seu pendrive ou no seu HD, mas que agora está sendo passado primeiro para o Uniserver. O que acontece? O Uniserver, então, vai começar a procurar dentro dele, de cada uma das linhas que vão acontecendo, em todas as linhas, ele vai simplesmente procurar, olha, tem aquela marquinha de começo da programação PHP? Sinal de menor, interrogação, PHP? Se ele não encontrar isso, pode ser o que for a linha. A linha pode ser de HTML, ela pode ser de JavaScript, ela pode ser de CSS. Ele simplesmente, então, quando não encontra o início do PHP, ele vai desviar, então, essa linha para o que a gente chama de buffer. Tá? É uma página em branco que ele põe na memória do próprio Uniserver e começa, então, a preencher esse buffer com tudo que não for PHP. Mas e se ele encontrar? Encontrou lá a tagzinha de abertura do PHP. Ele vai fazer o quê? Pega essa linha aí, então, e ao invés de mandar diretamente para o buffer de saída, ele manda para o PHP. Ele fala assim, olha PHP, eu não conheço o que essa linha faz. Olha aí você. O PHP, então, vai observar essa linha e interpretar de acordo com a linguagem dele, podendo, inclusive, acessar banco de dados, seja o Firebird ou então ainda o MySQL. A gente está acessando através das funções MySQL e underline alguma coisa. Tá? Esse alguma coisa é a função específica que está sendo desempenhada naquele momento. Conectar com o banco de dados, receber informação, enviar informação e por aí vai. Tá? O que acontece? O PHP, então, vai tratar todas as linhas que forem o que a gente chama de comando. Tá? Ele vai, então, começar a executar essas linhas. E uma ou mais dessas linhas pode gerar um resultado que você quer que apareça na página de retorno. Então, o que vai acontecer? Você vai utilizar o comando echo para escrever uma ou mais vezes no buffer que estava sendo montado pelo servidor de web. Você usa a mesma página que estava em construção pelo servidor de web, o PHP vai lá e completa essa página também. O que vai começar a acontecer então? Você vai ter um buffer que começa a ser escrito um pouquinho, mais um pouquinho, até que ele fique completo. No momento em que ele está então completo, essa página está pronta para ser enviada para a internet. Só que no nosso caso, a internet é o nosso próprio computador. E aí então, isso vai aparecer no navegador de internet. Percebeu então qual foi a sequência? O seu arquivinho PHP não é entregue diretamente para a internet. Ele vai primeiro ser analisado, procurando para ver se ele tem alguma coisa de PHP lá dentro. Quando não tem, é simplesmente um HTML, um JavaScript ou CSS, ele vai ser diretamente colocado na página que está sendo montada, no buffer de saída. Quando tem PHP, ele é então interpretado, indo ou não para banco de dados, e aí tendo a questão de escrever ou não no buffer. Tá? Buffer montado, ele vai para a internet. Pronto. Para o cliente, essa é a parte que interessa. Para quem está acessando, é isso que está acontecendo. Mas e para nós, programando, alguns passos a mais são importantes de se conhecer. O que vai acontecer então? Eu transmiti essa página para a internet, mas ela não estava na memória do meu computador aqui, do meu servidor? Ela vai ficar lá para sempre, ocupando espaço? Não. A próxima coisa que vai acontecer é ela será então destruída da memória. Ela vai desaparecer. Tudo que foi processado pelo PHP, se não foi salvo dentro do banco de dados, os valores de variáveis que estão na tela ou que foram transmitidos pelo usuário, se não estiverem em banco de dados, eles vão desaparecer, serão destruídos. Tá? Aí então você fala, poxa professor, tem umas variáveis ali que eu queria salvar. Eu quero salvar, por exemplo, o login dele, porque se ele vier uma segunda vez aqui procurar uma outra página, não quero ter que pedir login e senha para ele de novo.
tá? Então é só um exemplo de uma informação básica, mas que sim, precisa ser armazenada, precisa ser salva para a próxima vez. Só que esse tipo de identificação não vai ficar no banco de dados. O banco de dados ele é de todo mundo, tá? Então, para que você tenha esse tipo de informação de variáveis do PHP e não dados que são salvos no banco, a gente utiliza então o conceito da sessão, onde você pode escrever e recuperar dados pelo tempo que a sessão for válida. É isso. É só e ao mesmo tempo tudo isso que a gente está vendo no Web 2. Tudo bem? Então, volta, observa com cuidado todos os conceitos que estão envolvidos aqui e se tiver alguma dúvida, entre em contato. Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí, porque deu um trabalhinho fazer isso, viu? Puxa vida. Tá legal? Valeu, pessoal. Até mais.